Como discernir a voz de Deus para tomar decisões melhores? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que eu mais ouço das pessoas à minha volta, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, de forma bíblica, clara, para você conseguir verdadeiramente discernir no seu dia a dia. A paz do Senhor, valiosa! Eu sou a Bruna Passarelli e aqui nesse canal eu ajudo mulheres a deixarem de ser guiadas pelo que elas sentem para começarem a ser guiadas por Deus. Então, se esse assunto te interessa, se esse tipo de conversa é interessante para você, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Sem muitas delongas, vamos para o conteúdo. Como, afinal de contas, discernir a voz de Deus, Bruna? Eu não sei você, mas eu, no início da minha caminhada, eu esperava ouvir Deus de uma forma sobrenatural. Eu não tinha muita base, eu não tinha muito conhecimento. Então eu ficava imaginando que Deus ia se materializar na minha frente, ou que uma voz ia abrir do céu, como foi para ele dizer que Jesus era o Filho amado. Eu imaginava que Deus ia me dar um sonho revelador, muito claro e nítido. Bruna, eu quero que você faça isso. Mas Deus, ele fala com a gente de uma forma tão simples que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, como é que eu não me dediquei para isso antes? É verdade que se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus já falou de várias formas sobrenaturais. Deus já falou através de sonhos, Deus já falou através de uma sarça ardente que não se consumia. Deus já abriu o céu, deixou a voz dele audível para todo mundo ouvir que Jesus era o filho dele, né, o filho amado. Então, assim, sim, Deus é sobrenatural e ele pode agir de forma sobrenatural. A questão é que hoje, diferente daquele momento, Deus já trouxe para nós, já deixou para nós tudo aquilo que ele precisava nos revelar para que a gente conseguisse discernir a voz dele. Eu vou te explicar. Quando Jesus veio, ele veio, cumpriu a missão dele, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e ele disse o quê? Que depois que ele subisse aos céus novamente, ele deixaria com a gente outro consolador, né? Que é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando ele deixasse esse outro consolador, ele nos ensinaria e nos lembraria de todas as palavras dele. Eu vou tentar deixar os versículos aqui, porque eu vou lembrando dos textos e vou falando. Então, depois que Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, envia o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado. Os apóstolos dão início à igreja. E aí acontece tudo aquilo, né? As cartas paulinas e as outras cartas, instruindo, ensinando a igreja como deve se comportar, como deve cultuar, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Mas entenda, o Novo Testamento, que são ali os evangelhos, as cartas e Apocalipse, todo ele confirma o Antigo Testamento, confirma tudo aquilo que já tinha sido profetizado acerca de Jesus e de tudo aquilo que aconteceria. Então, entenda bem, hoje Deus já deixou para a gente toda a revelação completa do que aconteceu antes, no Antigo Testamento, do que aconteceu ali durante a vinda de Jesus, o início da igreja primitiva e também tudo o que acontecerá, qual vai ser o final dessa história. Então, hoje nós já temos a história completa, porque toda a Bíblia narra uma única história. Se você não sabe qual é essa única história, deixa anotado aqui, deixa aqui nos comentários que eu trago explicando melhor qual é a macro história, a grande história que a Bíblia narra. Mas, entendendo isso, que nós já temos ali toda a revelação sobre quem Deus é, sobre os acontecimentos que já ocorreram e sobre tudo que ainda vai acontecer, óbvio, tudo aquilo que Deus quis, né, nos revelar, tudo aquilo que ele achou importante nós sabermos, uma vez que nós temos essa revelação, discernir a voz de Deus é muito fácil. Na verdade, é muito simples. Fácil não é, mas é simples, eu vou te explicar. Uma vez que Deus escolheu se revelar a nós através da palavra dele, e nós temos conhecimento dessa palavra, nós lemos, não só lemos, mas estudamos, nos aprofundamos. Todas as vezes que a gente ouvir uma voz, tiver uma sensação, tiver algo na nossa cabeça que a gente fique na dúvida, ai meu Deus, é Deus que está falando ou é coisa da minha cabeça? Eu passo isso pelo filtro. Qual o filtro? Da palavra. O que a palavra diz sobre isso? Isso que está na minha cabeça contradiz o que a palavra diz ou está de acordo com a palavra?
É muito simples nós sabermos se é Deus falando ou não, porque Deus ele não vai se contradizer. E por que eu digo que é simples, mas não é fácil? Porque exige de você o quê? Dedicação, constância, disciplina. E aí, para você não achar que é algo realmente difícil, deixa eu trazer uma analogia aqui para você entender. Você está me ouvindo agora, e aí, digamos que é a primeira vez que você está ouvindo. Não sei se é, deixa aqui se é a primeira vez que você está me ouvindo ou não. Mas digamos que é a primeira vez que você está me ouvindo aqui, ouvindo a minha voz e me vendo. Se amanhã, depois de amanhã, eu ligar para você, provavelmente você não vai identificar que sou eu que estou te ligando. Por quê? Você só ouviu minha voz uma vez, né? Você não vai ter esse discernimento. É a Bruna? Você não vai nem pensar que sou eu, só me ouviu uma vez. Agora, se você começa a me ouvir com frequência, e aí você me acompanha aqui no YouTube, me acompanha no Instagram, me acompanha no TikTok, inclusive vou deixar todas essas redes aqui embaixo, se você quiser me acompanhar por lá. E aí você começa a ouvir a minha voz com mais frequência. E aí você começa a tirar dúvidas comigo, você coloca aqui no comentário, você me chama no direct, a gente começa a conversar e constrói um relacionamento, nós nos tornamos amigas. Se eu, em algum dia, te ligar, você provavelmente vai conhecer a minha voz, não é verdade? E se eu continuar te ligando, a gente trocar telefone e a gente começar a conversar, provavelmente você vai me conhecer muito mais. Você vai saber aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, quais são os meus princípios, meus valores inegociáveis. Você vai começar a me conhecer mais. Isso por quê? Porque nós estaremos construindo um relacionamento. E quando eu me relaciono com alguém, é natural que com o tempo eu conheça melhor essa pessoa, eu saiba melhor o que ela tolera, o que ela não tolera, o que ela é importante para ela, o que não é importante para ela, o que viria dela ou não viria dela. Se você conhece, por exemplo, você tem uma amiga ou a sua mãe, enfim, você tem alguém muito próximo a você e alguém diz assim: ah, sua mãe fez isso. Quantas vezes você... Não, minha mãe jamais faria uma coisa dessa. Minha mãe, eu tenho certeza, ela pode ter todos os defeitos, menos esse. Por quê? Você conhece a tua mãe, você conhece a tua amiga. E a mesma coisa é com Deus. Quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais nós o conhecemos, mais nós entendemos os princípios, os valores, mais nós verdadeiramente sabemos nos relacionar com Ele, porque nós sabemos aquilo que o agrada, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele não ama. E quando Ele fala com a gente alguma coisa, é meio que automático você pensar assim, não, Deus jamais falaria isso para mim. Sabe por quê? Porque você conhece, você se relaciona. Então, a única forma de você ter certeza, ter discernimento se é Deus falando contigo ou se é coisa da sua cabeça, é mantendo um relacionamento constante com Ele. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais parecida com Ele você torna, mais discernimento da voz dele você tem. Isso é intimidade. Então, a melhor forma de você discernir a voz de Deus para tomar decisões melhores é andar com Ele, é caminhar com Ele, é se relacionar com Ele, é ter intimidade com Ele. Mas a verdade é que a nossa geração quer tudo para ontem, né? Então a pessoa acredita que ela vai sentar hoje, vai abrir a Bíblia, vai ler, pronto, Deus já tem que me revelar, eu já tenho que discernir, eu já tenho que saber para que lado ir. E não é assim que funciona, porque o mundo ficou mais moderno, mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. E Ele nunca trabalhou com nada assim. Deus sempre trabalhou em processo. Se você for analisar as histórias da Bíblia, você vai ver que tudo para Deus sempre teve um processo. Nada foi assim, estalou o dedo, aconteceu. A não ser na criação, né? Que haja luz e houve, eu acredito que foi imediato. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? O que eu quero te dizer é que a lei do plantio ainda existe. Nós precisamos plantar, precisamos aguardar um tempo para que essa semente germine e a gente possa colher. E isso vale também para o nosso relacionamento com Ele. Lá em João, capítulo 15, versículo 7, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Permanecer é a chave, valiosa. Não é sobre buscar a direção de Deus para tomar as decisões melhores, mas sobre se relacionar com Ele para aprender com Ele quais são as melhores decisões a tomar. A constância no seu relacionamento com Deus vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria e vai te dar a verdadeira identidade de
filha. Mas se você já tentou manter constância com Deus e se perdeu do meio do caminho, o problema também não é você. Ah, Bruno, eu sou uma mulher inconstante, eu não sei criar hábitos, não é esse o problema. O problema é que você ainda não teve uma direção clara. Porque se relacionar com Deus, valiosa, não é só você ter disciplina. Se relacionar com Deus não é só você saber estruturar uma rotina. Se relacionar com Deus é você ter fundamento para conseguir permanecer mesmo no dia mal. Porque a gente sabe que as coisas acontecem, a gente sabe que a rotina foge do controle, a gente sabe que a vida acontece apesar das coisas que a gente quer manter de hábitos. Então, se eu não tenho um fundamento, algo que verdadeiramente me faça permanecer, se a minha fé não está alinhada e estruturada, mesmo se eu for a pessoa mais disciplinada do mundo, eu não vou ter o meu relacionamento com Deus, eu não vou ter a minha constância. Então, se você percebe que você ama Deus, mas você não consegue manter constância, eu deixei aqui na descrição um caminho prático que vai te ajudar com isso. E se esse tipo de conteúdo te ajudou a organizar a tua fé e a tua mente, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e continua caminhando comigo. Renove a sua mente.